Bom, agora, para encerrar, duas músicas brasileiras. Essa próxima música, eu vou contar rapidinho a história. É uma música que tem um tema infantil, é um tema que era para a alfabetização das crianças, então era um trava-língua, usando as sílabas, as letras mais difíceis para as crianças, e um aluno da USP chegou para o professor e tocou, de música, né? Tocou a música, mas aí o professor disse, essa música dá para fazer um arranjo para o coro. Na semana seguinte ele trouxe o arranjo. E esse arranjo dessa música, chamada Pim Pam Pum, ficou muito famoso no mundo, porque, assim, algumas pessoas, no mundo coral, né? As pessoas, os regentes ouviram, gostaram muito e começaram a traduzir para vários idiomas. E o autor da música, que era um aluno, ficou assim, nossa, minha música está sendo feita no mundo inteiro, mas assim, inventaram que autor era, porque, enfim, tinha o nome dele. Mas ele ficou contente porque as pessoas vão cantando e aí a música tá espalhada, né, por aí. Mas nós vamos fazer o arranjo original, chamada Pim Pam Pum, então, do autor Oscar Torales. Então, para encerrar, Aquarela do Brasil, de Ari Barroso.
Bom dia! E não é que a beleza salvará o mundo? Então, gostaríamos de agradecer muito ao nosso coral do ensino fundamental e do ensino médio por terem abrilhantado a nossa manhã. Por favor, uma salva de palmas para eles e para o nosso regime. Enquanto eles desfazem aqui a cena, eu gostaria de abrir a nossa manhã. Então, hoje nós temos uma manhã muito especial, com arte, e a boa arte nós sabemos que educa as emoções. A arte tem essa grande missão de trazer a beleza para o mundo e nos encaminhar de volta para esta beleza. E a música, que é o tema da nossa manhã, é um meio poderoso para a educação. Por isso, hoje nós convidamos o renomado pianista Álvaro Siviero para falar para nós um pouco sobre tudo que a música pode fazer e contribuir na educação das nossas crianças, especialmente na educação da sua afetividade. Quase que eu atropelei aqui os meninos. A forma de perceber o mundo, a ordenação das nossas paixões, passa pela arte e a música tem um papel significativo neste processo. Por isso o Catamarã investe em arte. Nós temos aulas de música, aulas de artes plásticas, de teatro, dança e tudo mais que for possível. Neste sábado, eu gostaria então de chamar ao palco o pianista Álvaro Siviero, que é o nosso querido convidado. Álvaro começou a tocar aos 3 anos de idade e aos 7 já fazia apresentações em público. Aos 9 anos recebeu a medalha de ouro do governo do estado de São Paulo para jovens talentos. Viajou o mundo com as mais renomadas orquestras e realizou o recital para o Papa Bento XVI e representou também o Brasil no Encontro Mundial de Artistas que ocorreu na Capela Sistina. É professor, tem cursos na Brasil Paralelo e cursos exclusivos, como a Primeira Nota e a Academia de Música, que contam com centenas de alunos. Sejam muito bem-vindos a esta formação de pais e promovida pelo Colégio Catamarã, a primeira escola de educação personalizada do país. Ao final da apresentação do Álvaro, teremos lá fora a alegria de estar com vocês num delicioso café. Bom dia e boa palestra. Eu não sabia se deveria subir ou não, fiquei parado ali. Até que tomei iniciativa. Um bom dia. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas não quero falar de coisas ruins. Porque o que está acontecendo na sociedade hoje, todos vocês já conhecem. Como pais, como educadores, como formadores, a gente já tem consciência do que acontece hoje. A indústria fonográfica, ela quer forçar a goela abaixo de todos nós, pornofonia. Assim mesmo, pornofonia. E é tudo muito inconsciente, e é tudo muito sutil. Às vezes nem tanto, como aconteceu há poucas semanas atrás, acho que vocês acompanharam, de um carro de som que estava aqui em São Paulo, tocando uma música estilo batidão, e uma garotinha em cima dançando, e o dono do caminhão de som foi levado para a delegacia. Veja, a gente já não está falando mais sobre escolhas de uma música boa ou de uma música ruim. Quem quer escutar música ruim, escute música ruim. Mas que seja música. É uma música, esse é o substantivo. E o adjetivo, ruim. Existem músicas boas, eu opto pelas músicas boas. Tem muita gente que opta pelas músicas boas. E música boa não significa só Beethoven. A gente vai ver isso. Tá? Há aquelas pessoas que resolvem entrar num terreno perigoso, que é um terreno moral. Letras que são insinuantes, ritmos que são sensualizantes, que não pedem outra coisa a não ser uma garrafinha do lado. Perdão por falar tão claro, eu vim aqui para isso. Não vou descer a detalhes, porque vocês já são cientes, como eu já falei. Mas agora a gente já não está mais num terreno moral, a gente partiu para um terreno criminal.
o dono do caminhão de som foi levado para a delegacia. E as pessoas chamam aquilo de música. E um monte de inconsciente coletivo ao redor do caminhão achando aquilo legal. Isso é um desastre para toda a formação do organismo humano como um todo. Não só da criança, principalmente, mas eu vejo, acima de tudo, e eu acredito nisso, na responsabilização por parte dos pais. Porque por um motivo de, eu não sei se é carência afetiva, eu não sei se é uma imaturidade, não sei se é um deslumbramento tardio, é muito comum a gente ver esses vídeos de mamães quarentonas querendo colocar aquele fusô justinho para competir com a filhinha de 13 anos, quem sabe dançar melhor. É ridículo. E ainda pede para filmar e posta, mostrando para todo mundo. Eu teria vergonha alheia. Isso é o que está sendo vendido hoje. Não vou falar mais nada sobre isso, porque todos vocês são conscientes. Eu quero propor a solução. E foi para isso que eu fui convidado pelo Colégio Catamarã, para vir aqui, não só apresentar um ponto de vista, mas apresentar uma verdade objetiva sobre o que é música. Música, como os gregos chamavam, músicos, que eles inclusive utilizavam para a guerra. Os gregos, antes de entrarem na guerra, eles ouviam músicos, nesse sentido real da palavra. E o que é o homem? A gente tem que entender o que é o homem. Porque se nós não entendemos o que é o homem e o que o homem aspira para ser feliz na vida, porque o que todo mundo quer no fundo é ser feliz. Eu acho que a felicidade está no dinheiro, alguns pensam isso. Eu acho que a felicidade está no poder. Eu acho que a felicidade está na fama, seja lá o que for. Todo mundo acredita que a felicidade está em algum lugar, mas todo mundo, no fundo, busca uma coisa, ser feliz. Então, a gente tem que entender o que é o homem para ver qual a música que vai fazê-lo feliz e qual a música que vai iludi-lo. Não só música, mas tantas outras realidades da vida. Estou aqui para apresentar soluções. Então, eu vou precisar passar dados para vocês, fatos. Eu não quero ser boring, não quero ser uma pessoa entediante. Tenho muita coisa para falar, não vou conseguir falar tudo, já aviso. Poderia ficar aqui até amanhã, contando, mostrando vídeos, enfim. Mas eu também quero, ao final, abrir um pequeno espaço para que quem queira fazer alguma pergunta possa fazer, aqui mesmo, né? Infelizmente, eu tenho um compromisso depois, né? Gostaria de me estender aqui, mas não conseguirei. Vida de música dizem que é vida de glamour, e não é verdade. É uma vida corrida mesmo, né? De muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas estou feliz e estou aqui de corpo inteiro, integral, para poder estar com vocês. Em primeiro lugar, vamos entender o que é música. Toda música tem que ter 3 componentes. E se vocês não sabiam disso, se vocês já sabem, perdão por chover no molhado. Mas se vocês não sabiam, por favor, repassem essas informações a outros. Aquela tua amiga, aquela família conhecida que não pôde estar aqui, repassem essas informações. O bem tem que ser difusivo. E é. Toda música tem que ter 3 componentes. Tá? Melodia, harmonia e ritmo. Se falta uma dessas, o conceito música tem que ser questionado. Melodia, harmonia e ritmo. Vamos aprofundar rapidamente nisso. Eu não vou tocar nada, não, mas eu vou usar isso como base. Tá? O que é a melodia? É a cereja do bolo, é o que a gente vê, é a cobertura, é o chantilly, é a camada de brigadeiro que está em cima do bolo, é o que aparece. Quando eu faço isso... Ou... como o coral cantou de uma maneira esplendorosa aqui. Isso é melodia, é o que a gente assobia, é o que a gente cantarola. É o que aparece na melodia, na música como um todo. A melodia, a linha melódica. O que é a linha melódica? Uma sucessão de sons. Segundo componente, a harmonia. Isso é um conceito um pouquinho mais complexo. Nessa sala, por exemplo, eu estou vendo esse chão de madeira, estou vendo luz... Mas eu não estou vendo concreto, não estou vendo areia, não estou vendo cimento, não estou vendo o que construiu realmente e está sustentando essa sala.
Por detrás da linha melódica, existe essa estrutura que sustenta a linha melódica, que é o que a gente chama de harmonia, que é uma combinação de sons. Então, por exemplo, quando... Não queria ficar de costas para vocês, fazer assim. Quando eu, por exemplo, pego uma mesma nota, essa, tá? Existem inúmeras combinações sonoras harmoniosas, agradáveis, para essa mesma nota. Quer ver só? Harmonioso? Interessante isso, né? Uma outra nota. Percebam como eu posso ter uma combinação que sustenta essa linha melódica, uma combinação de notas, que jogam a gente para um lugar ou para o outro. E é dentro da harmonia que a gente tem os tons maiores e os tons menores. Combinações que nos deixam felizes ou combinações que nos deixam os tons menores mais calados, mais recolhidos. Normalmente, quando você quer fazer uma música de terror, você usa um tom menor. Existe toda uma teoria para isso, uma explicação que não vem ao caso aqui agora, né? Mas, por exemplo, se eu faço... Alegria, né? Tom maior. Se eu fizesse o parabéns a você em tom menor, veja como muda. Todo mundo chorando, né? Isso é harmonia. E depois, em terceiro e último, terceiro lugar, vem o ritmo. Mas, assim, muito em terceiro lugar. Porque na própria melodia, o ritmo já está embutido. Se eu faço isso... A gente já ouve isso. É intuitivo. Se eu faço, por exemplo... É o ritmo da marcha. Se eu faço... A gente já lembra de Viena. Voltei de Viena agora no final do ano passado. A gente vê que, nossa, os salões, aquelas danças, enfim, a gente já pensa nos salões vienenses. Agora, o ritmo é o menos importante. Ficou claro isso ou não? Vamos olhar para o homem agora. O que é o homem? Nós somos um animal. Animal mesmo. A gente tem instintos de preservação, de procriação, de tudo, instintos. Mas a gente é um animal racional. O homem é um animal racional. Bom, tem gente que mostra mais o lado animal do que o racional, mas isso não muda a natureza dele. Mas nós somos racionais. E por racionalidade a gente entende o quê? Que nós temos uma inteligência e nós temos uma vontade. Inteligência para conhecer a verdade, e uma vontade para querer o bem. Muita gente quer o bom, e o bom não é necessariamente um bem. Para um diabético, chocolate não é um bem, embora seja muito bom. A vontade quer o bem, e a inteligência quer a verdade. É isso que nos caracteriza. Um cavalo não vai fazer uma tese de doutoramento. Um cachorrinho, meu cachorrinho. Você vê esses cachorrinhos assim. É tão interessante o modismo, como cria-se na sociedade, né? Esses influencers, eles resolvem fazer o mêsversário. Uma socialite faz o mêsversário. Aí todo mundo quer copiar. Aí essa socialite faz o aniversário do cachorrinho dela. Daí todo mundo quer copiar. É um mimetismo assim estranho, mas acontece, né? E acontece mesmo. Veja, se a inteligência quer a verdade e a vontade quer o bem, toda vez que nós não funcionamos nessas duas esferas, algo de estranho acontece conosco.
A gente quer a verdade. E é assim mesmo. Nós temos também toda a parte afetiva, que é um outro terreno, que é onde a música entra, e essa parte afetiva, ela influencia diretamente, como a gente vai ver daqui a pouco, a nossa inteligência e a nossa vontade. Absolutamente. Uma pessoa que tem uma afetividade destrambelhada, confusa, tem uma inteligência desorganizada e uma vontade fraca. É por isso que essa mãe filma junto com a filhinha com a calça fuzô apertada para ver quem que é mais jovenzinha. Por quê? Porque ela percebe que alguma coisa está estranha. Qualquer pessoa normal percebe que tem alguma coisa estranha aqui. Mas a vontade dela vê naquilo um bem, algo legal, algo que eu preciso. Por quê? Porque a vontade está confusa, está atrapalhada. Por quê? Porque a afetividade está atrapalhada. E o que atrapalha a afetividade? Essas musiquinhas que ela está ouvindo. É muito sério. A música, ela não é só uma linguagem. A música não é entretenimento gostoso para eu colocar lá de fundo quando eu vou fazer compras no supermercado ou quando eu estou comendo churrasco com os meus amigos. A música é uma linguagem que, por ser expressão criativa e sensível, ela potencializa a criatividade. E ela desenvolve toda a nossa parte sensível, emocional e afetiva. Assim mesmo. Assim mesmo. Olha que interessante. Uma informação que vou dar para vocês. As gestantes, elas podem se comunicar com o feto. Isso foi descoberto, é o efeito Mozart. Ela pode se comunicar com o feto através da audição. Porque o primeiro órgão que é produzido na criança, ainda em fase de formação fetal, é o sentido da audição, a partir do 4º mês. O sentido auditivo está completamente desenvolvido. Completamente. E quando uma criança nasce, mais ou menos a biologia afirma que existem 10 milhões de neurônios abertos. Você sabe que o sistema nervoso funciona por sinapses, né? Aquelas zonas nervosas, né? E elas precisam ser ativadas. 10 milhões de neurônios estão ali, esperando um processo de ativação. Algum input externo que provoque essa conexão neuronal. Dado que a partir do 4º mês o sentido auditivo já está completamente formado, a gente pode usar o som para ativação neuronal. Então, em concertos, quando algumas pessoas gestantes, né, mães, mulheres gestantes, vão a um concerto e falam assim: Álvaro, quando você estava tocando ali, a criança chutava, nossa, como que ela se mexia. Veja, aquele som não estava provocando somente uma reação psicomotora, mas estava provocando uma ativação neuronal, que é muito mais sério. E a gente sabe que a música está no hemisfério direito do cérebro e a fala está no hemisfério esquerdo. Mas a gente aprende a falar escutando. Existe uma relação enorme. É por isso que entre as pessoas que estão expostas à música, são pessoas que têm uma capacidade de comunicação muito maior. São pessoas que têm um sentido crítico muito maior, acima da média. Um sentido de curiosidade avançado. Não curiosidade de revista Tititi. Curiosidade legítima, né? Visão espacial. Concentração, foco. Às vezes eu estou estudando e minha mãe às vezes chega para conversar comigo, eu dou uns pulos assim, não. E é verdade, porque eu estou absolutamente envolvido, imerso, focado no que eu estou praticando ali, um estudo de Moskovsky, um concerto de Chopin, sei lá o que for. Né? Para uma apresentação, às vezes tem a pressão também, que a apresentação está chegando, você precisa deixar a obra pronta. Né? Mas isso acontece com todo mundo. E você não precisa tocar necessariamente um instrumento, não me refiro a isso, e muito menos seguir uma carreira profissional na música, mas estar exposto à música. A música não é entretenimento só, a música é um enriquecimento. Agora, claro, quando você tem um valor educacional, quando você tem conhecimento, quando você foi educado de maneira apropriada, a música também acaba sendo entretenimento, você se diverte ouvindo uma sinfonia de Beethoven. Eu tenho amigos que dizem assim: Álvaro, amigos assim, engenheiros, advogados, nada, nem tão na área musical. Eu não consigo começar uma semana, outra, domingo, final de semana, eu não consigo entrar na outra semana sem ouvir integralmente toda ela, a 7ª Sinfonia de Beethoven. Eu não consigo e eu não posso começar uma semana sem ouvir
a 7ª Sinfonia de Beethoven. Bonito isso, porque alimenta a alma. E é interessante que quando Beethoven e Chopin iam compor uma obra, vocês teriam uma ideia como agora as duas coisas se unem. Se você pudesse colocar a fotografia da partitura. Por favor, Cristina. Vocês vão perceber a primeira nota. Isso eu já vou explicar melhor para vocês. Isso daí, ó. Olha só, uma sinfonia de Beethoven. Isso daqui é a grade, a partitura de um maestro. Tá vendo? Olha, todos os instrumentos. Violino 1, violino 2, flauta, viola, contrabaixo, oboé, fagote, tímpanos. Tá tudo aqui. Beethoven, quando ele compôs cada uma dessas notas para cada um dos instrumentos e qual nota ia combinar com qual outra nota de qual instrumento. Isso é um trabalho racional, de pura racionalidade, de inteligência. Existe a inspiração, claro que existe, mas é um trabalho profundamente intelectual, racional. E é por isso que esse tipo de música fala para a racionalidade, não fala para a animalidade. Se eu fizesse para vocês que é o que a gente vê, às vezes, nos carros que param aí na Faria Lima, na Paulista, né? Fechou o semáforo, você vê o vidro fazendo assim. Você fala, meu Deus, numa cidade como São Paulo, repleta de estresse acústico, o cara continua. Eu não sei o que acontece dentro dessa pessoa, né? Precisa de um pouco de calmaria também, né? Então, vocês vejam que aqui há um trabalho de construção da melodia e da harmonia. A melodia e a harmonia, elas falam para a racionalidade. O ritmo mexe com a animalidade. Nós somos animais racionais? Somos. É por isso que a música como um todo, melodia, harmonia e ritmo, mexe com o homem na sua totalidade. Mas quanto mais melodia e quanto mais harmonia, mais música. E quanto mais ritmo e menos melodia e harmonia, mais animal. A melodia e a harmonia mexem da cintura para cima. O ritmo mexe da cintura para baixo. Então, quando você carrega no ritmo, no pancadão, no funkão, no seja lá o que for, não vou descer a detalhes, você está mexendo com o quê? Cintura para baixo. Isso fala para o homem? Claro que não. O que caracteriza você? O que me caracteriza? O que nos diferencia de todo o restante que está ao nosso lado? A racionalidade. Um prato de comida não te diferencia de um cachorro. Um copo de água, um pouco de água, não te diferencia de um cavalo. O que te diferencia é a tua capacidade de pensar e de querer. Um leopardo não se apaixona, um leopardo não ama. Um leopardo procria. Então, nós nos humanizamos quando nós damos para nós precisamente aquilo que nos diferencia do restante, de tudo que nos rodeia, que é a nossa racionalidade. Então, a música que nos humaniza é aquela que fala para nossa racionalidade, é aquela música que tem harmonia e melodia. E o ritmo, tudo bem, que acompanhe. Mas quando a gente carrega as tintas no ritmo e tira a melodia e a harmonia, isso é música. Fala para o homem. Não, é um clássico. O que a gente entende por clássico? Aquilo que é eterno, atemporal, permanente. Um clássico. Um clássico no cinema, um clássico na literatura. As mulheres, o que é um clássico para vestir? Aquele pretinho básico, né? É um clássico. Você coloca aquilo lá, funciona. É um clássico, porque é um clássico. E é por isso que a música com a qual eu trabalho, as pessoas falam assim, a música clássica. Não precisa falar que é música clássica, fala só que é música. Né? Música. Música. Agora, claro, a indústria fonográfica precisa de dinheiro, precisa vender, é o que ela quer. Então, quando você não tem melodia e harmonia, você só tem ritmo, você precisa vender. Dado que eu estou jogando luz na animalidade, nos instintos, então vamos dobrar a aposta para poder vender mesmo. Então, de preferência, coloca umas cantoras seminuas e o que for, com uma saia que parece um cinto, para poder vender. E vende, claro que vende, porque fala para o lado instintivo que todos nós temos.
Quanto mais instinto, menos racionalidade. Quanto mais racionalidade, mais humanizados nós somos. Toda música te leva para algum lugar, cabe a você descobrir e decidir para onde você quer ir. A música clássica é o oposto da música popular. Tem a popular e tem a mentira. A música popular é a música do povo. É a música que o povo escuta. Se o nível educacional das pessoas for maior e elas começarem a ouvir clássicos, como acontece em alguns países, pela minha profissão eu tenho que viajar muito, e eu vejo isso em muitos lugares. Em Varsóvia, por exemplo, os bancos das praças ficam tocando Chopin, na Naisviatsy, aquela avenida principal que dá para o Centro Histórico Velho. Chopin. A garrafa de vodka, Chopin. O aeroporto, Chopin. O aeroporto internacional de Varsóvia. O aeroporto de Viena, Strauss. E aqui onde a gente vê os nossos compositores. Eu fui no túmulo de Vila Lobos, agora no Rio de Janeiro. Desculpa fazer esse desabafo, não consegui achar. Eu abri uma live e pedi para alguém me ajudar. Onde que está o túmulo? Aí um monte de gente entrou e começou a olha, parece que o Google está dizendo que você tem que ir mais para a esquerda, para a direita. Aí eu cheguei. O nome dele já tinha sido arrancado, a data, e o túmulo estava quebrado. No São João Batista, lá no Rio. É o nível educacional. Vocês entendem? Eu não sei se eu estou sendo muito claro ou se está confusa a minha exposição. Tá, então se a gente está juntos... Bom, então veja, agora eu vou dar esse segundo... O homem e a música. Qual é a música que fala para o homem? E agora eu vou dar um segundo e último passo, e aí a gente começa a falar, mostrando vídeos. Deixa eu só... Se você pudesse abrir a página do vídeo, veja que interessante, ó. Não é jogar luz estragada ou pessimista na realidade da vida. Não, eu sou, por natureza, otimista. Mas veja, por exemplo, esse daqui, ó, Beethoven. Pois é. O Jonathan tem 4 anos. Ele está regendo uma sinfonia de Beethoven. Quem está filmando é a mãe. Ele conhece. Uma criança super normal. Essa menina tem, acho que 6 anos, 6, 7, 6. É isso aí. Ridículo. Acabou, ainda bem. Veja, existem 3 centros na pessoa humana da dualidade liberdade e responsabilidade, que é a razão, a vontade e o coração. A razão e a vontade, como nós falávamos, são faculdades espirituais, racionalidade humana. O coração é espiritual e é físico. O coração é espiritual e é físico. E é incrível perceber que o coração é o que mede a pessoa humana. Nós somos o que é o nosso coração, não o que é a nossa inteligência, não o que é a nossa vontade.
A parte complexa do ser humano está no coração. Porque o coração, ele inclusive instrui, como eu falava para vocês agora há pouco atrás, a inteligência e a vontade. O coração, ele consegue perceber de modo intuitivo, imediato, uma realidade que o conhecimento lógico não te dá. E ele mostra objetivos para a existência humana que orienta a vontade a seguir. O coração é o mais precioso. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o grande desafio é que razão, vontade e coração não são independentes. Um não consegue crescer sem a existência dos outros dois. Mais do que isso, quando algum desses componentes, desses centros, se isola, se corrompe e compromete a totalidade do organismo humano. Foi o que a gente viu na história. Não, vamos investir na inteligência, né? O tal do racionalismo. Porque a ciência. Eu sou graduado em física, perdão por falar assim. Não tem problema nenhum falar que eu sou graduado em física. Mas a gente vê, você pega uma coisa básica como o modelo atômico. Para quem lembra, o modelo de Thomson, depois o modelo de Nagaoka, não, está errado. Daí vem o modelo de Bohr, daí vem o modelo de Rutherford, daí vem o modelo da estrutura fina de Sommerfeld. Aí não, se descobre que a mecânica clássica não explica tudo. A gente precisa de uma outra mecânica que é quântica. Entra Schrödinger e começa a fazer as equações. Não, isso aqui está errado. Isso é a ciência. Se a gente coloca toda a verdade da existência humana no racionalismo, a gente não chega a lugar nenhum. Não, agora vamos salientar a vontade, que é o voluntarismo, né? Eu posso, eu consigo, eu faço. Ninguém consegue se fazer sozinho. Daí pega uma doença, aí acabou, né? Vai lá para baixo, como qualquer um vai. Morre o bonitão, morre o rico, morre o pobre, morre o famoso. O que é ser famoso, né? Alguém aqui sabe me dizer, por exemplo, quais são as 3 últimas Miss Universo? De que país são? Alguém é capaz de me dizer o nome dos 3 últimos prêmios Nobel de Química? Ou da Paz? Ser famoso. E é interessante isso. Pelo fato de o coração ser físico e espiritual, é ele que abre a porta. E quando o coração, que é a fonte da felicidade que a gente falava no começo, a gente não é feliz na inteligência, na vontade, uma pessoa é feliz no coração. O coração é que experimenta a felicidade. E quando uma pessoa está com o coração completamente preenchido, porque o coração sempre está preenchido, sempre. Seja de coisa boa ou de coisa ruim, sempre. O próprio do coração humano é a busca incansável de algo. Quando a gente alimenta o coração com algo que o perverte, imediatamente a inteligência e a vontade ficam ressentidas. Por isso que a perversão que a gente está vendo, e veja, no campo afetivo, a Camila comentou que o Colégio Catamarã promove a música porque o mundo vai ser salvo pela beleza, e etc, etc. São frases muito bonitas. Mas, de todas as manifestações artísticas, a música ocupa o primeiro lugar. De todas as manifestações, eu vou ser muito contundente, de todas as manifestações artísticas, aquela que mais nos impacta é a música. Porque a música não tem materialidade. Uma escultura, um quadro, uma pintura, você tem a moldura, você entra lá no Museu Vaticano, tá? Você vê o mármore. A Sinfonia de Beethoven não tem nada. A partitura é um monte de papel com bolinha preta mostrando o que você tem que reproduzir, fazer acontecer. Mas a arte em si, ela não tem, ela é mais espiritual. E é por isso que ela é a que mais atinge o ser humano. Eu me lembro, eu estava num país, tinha acabado de fazer um concerto, chegou uma pessoa para mim e falou assim, depois do concerto as pessoas iam conversar, cumprimentar, é um protocolo assim. E eu vi um casal muito elegante que foi ficando para o final. No final, eles estavam logo, iam sempre, claro, porque o último acaba ficando mais tempo conversando, enfim. E, muito elegantes, eles chegaram e ele só me falou assim, Álvaro, no idioma deles,
Álvaro, o que eu tenho que fazer para mudar? Eu não sei quem que é a pessoa, nunca vi na minha frente. O que eu vou responder? Eu falei assim, é interessante, esse lustre parece que é do século XVII. Tá, aqui. Aí ele começou a chorar. E a esposa, envergonhada e também emocionada por ver o marido naquela situação, ela também começou. Os dois viraram, foram embora e eu não respondi, graças a Deus. Uma outra pessoa, aqui de São Paulo, que é um violoncelista, que eu não conhecia, entrou em contato. Álvaro, eu gostaria de gravar as sonatas de Brahms para cello e piano. Eu falei, tudo bem, ele é um muito bom cellista, e gravamos as sonatas. Aí, no primeiro ensaio, eu não sabia nem direito o sobrenome dele. Assim, começamos a tocar a primeira sonata de Brahms para Mi menor. Enfim, aquilo é um mar sem margens, incrível. E aí, deu uns 15 minutos, ele parou de tocar. O cello você toca sentado, né? Você coloca o espigão. Aí ele parou, abraçou o violoncelo e falou assim, do nada, Álvaro, eu preciso de Deus. Mas não Deus energia, não Deus fumaça, que é o que no mundo artístico se fala muito assim, né? O eu profundo. Não, eu quero um Deus real, porque eu estava numa igreja, entrei na Brigadeiro Luiz Antônio, perto da Paulista, eu não sabia dizer o nome, minha filhinha acabou de nascer com síndrome de Down, e eu comecei a pensar na vida, e eu quero saber o que eu... E eu internamente pensei, o que eu tenho a ver com isso? Eu não fiz nada, nada. Não falei a sonata de Brahms, não sei o que foi ali, mas para a gente ver como, quando o coração está preenchido de coisas que nutrem, que trazem um sentido, a inteligência fala, eu quero a verdade. E ele estava com essa questão, esse questionamento, não sei, dentro dele, e a vontade fala, eu quero o bem. E Brahms acontecendo ali, ele se emocionando com... E aí surgiu essa pergunta, a verdade absoluta e a bondade absoluta, né? Divina. Depois nós ficamos, obviamente, não respondi nada na hora, o que eu ia responder? Eu falei, vamos voltar a ensaiar, depois a gente conversa com mais calma. Tal. E depois voltamos a conversar com mais calma. Né? Hoje eu sou padrinho do filho que se batizou, com um monte de... Enfim, mas tudo com calma, mas buscando a verdade. Para vocês verem o impacto da música. Então, se alguma coisa vocês têm que dar para os filhos de vocês que transforme o coração deles, é música boa, porque é isso que alimenta na veia... tem que dar um tempinho. É o que alimenta na veia a afetividade humana. Vou dar mais um exemplo. Vamos pegar mais um vídeo aqui. Se o que eu falo estiver confuso, depois vocês vão anotando, vocês me perguntam tudo. Olha que interessante isso daqui. Aquele Pretty Woman. Quem assistiu aqui com a Julia Roberts? Pretty Woman. Só para ter uma... Levanta a mão, só para ter uma... então tá. Vocês vão se lembrar dessa cena. Então, se pudesse ser, Cristina, por favor. Quando é levada para a Ópera de São Francisco, né? Essa é a Ópera de São Francisco. Né? So, you said this is in Italian.
How am I going to know what they're saying? These are broken. Mine are broken. Você se lembra dessa cena ou não? O que uma pessoa mediana, média, assim, entende? Ah, ela foi lá, colocou o colar, uma roupa bonita, e ela ouviu a música, achou muito bonito, tal, e é isso aí. Não entendeu o filme. Obviamente não. Se a pessoa não conhece a música que está sendo tocada nesse momento no filme, que é intencional, perde metade da história. Ela foi assistir, e ele a levou para assistir a ópera La Traviata. La Traviata, de Verdi, a Transviada, que é exatamente a história da Vivien. No filme, ela é uma traviata. E o enredo musical, porque a ópera é exatamente isso, né? É uma trama, onde você tem literatura, você tem... enfim, ação, gente encenando, música. As pessoas falam assim, ópera é uma coisa chata. Enfim, infelizmente, aqui no Brasil é uma coisa chata, né? Assim como ler um bom livro é uma coisa chata, Machado de Assis é uma coisa chata. As pessoas preferem ficar no celular ou ficar, enfim, de bermuda em casa assistindo TV sem precisar pensar, né? A animalidade vence, sempre, né? Em alguns países, em algumas pessoas mais. Em outras, não, né? E foi o que aconteceu com ela. Ela falou assim, nessa música eu me comovi. E o que está acontecendo aí? A parte afetiva dela instigou a inteligência, a razão, os 3 centros da liberdade e responsabilidade humana. Ela falou assim, o que está acontecendo com a minha vida? A minha vida é isso daí. E a vontade dela falou assim, eu quero o bem. Ou seja, eu não quero mais ter essa vida que eu estou tendo com esse ator aqui. Eu quero uma coisa estável, eu quero um amor verdadeiro, eu quero a verdade, eu quero o bem. E tudo isso começou como? Através de uma ópera. E é por isso que depois o filme se desenrola, onde ela chega para ele e fala assim, eu quero tudo. Vocês se lembram, né? E aí, quem não viu o filme, veja depois. E é interessante que ópera aqui no Brasil, ninguém... Você fala ópera, fala assim, uma coisa chata, né? Uma coisa longa, uma coisa assim. É interessante, né? Assim como ler um livro, né? Tem gente que fala assim, é muito grosso. Você fala, tem muitas páginas. Você fala, que pena, né? Que pena. Vamos assistir, ouvir uma música? As pessoas hoje ouvem músicas de 2 minutos. O Spotify... as pessoas, o grau de atenção das pessoas chega até 1 minuto. Por estudo, às vezes até menos em alguns lugares. Algo que te peça para ficar atento 5 minutos é excessivo. Esses videozinhos de Instagram, não sei o que mais, tal, tem que ter no máximo 2 minutos, porque mais do que isso as pessoas não veem. É esse nível de esgoto que chegou à racionalidade humana. Agora, aqui em vocês são a nata, o creme de la creme da educação.
Eu acredito nisso. Se a gente vai para qualquer outro lugar, quer dizer, quem tem a possibilidade de ter os filhos num colégio que preza a educação, os valores, como o Colégio Catamarã? Eu só estou aqui por isso, porque eu acredito na proposta do colégio, senão eu não estaria aqui mesmo, né? Daqui a pouco eu tenho que estar em outro lugar. Vocês são creme de la creme. Agora, se vocês também compram essa história dos 2 minutos, se vocês entendem que uma ópera é uma coisa... Por conta das demandas de redes sociais, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma atividade chamada Ópera do Amor. Vou pegar 5 histórias de óperas, Don Giovanni, La Traviata, enfim, 5 histórias, que falam sobre o amor, mostrando como os personagens das óperas... Está aqui, a Violeta, que é a personagem da Traviata, está aqui, passando na Avenida Paulista agora. E se ela é exposta a essa história, com essa vertente, com esse envolvimento musical, a racionalidade dela e a vontade dela vão falar, inteligência, o que é que eu preciso fazer para mudar minha vida? A pergunta que aquele cara me fez. Aí eu fiz uma live, assim, a empresa que cuida disso falou, faz uma live e explica alguma coisa lá. Eu não sei nem o que eu expliquei. Durante 1 hora. Falei sei lá o que falei. Quando eu acabei de falar, daí eles falaram, vamos abrir as inscrições para quem quiser adquirir o produto. Né? Em 5 minutos eram centenas, não digo 200, 300, 400, 500, eram muitas pessoas que falaram assim, eu quero... Que bom, está acontecendo esse movimento. Não sei se vocês percebem na sociedade brasileira, um movimento de busca da verdade. Quer dizer, as pessoas já estão cansadas das mentiras dos falsos profetas, como diria alguém. E é por isso que a música que fala para a melodia e para a harmonia, e também para o ritmo, né? O ritmo acompanha. Você pensa as valsas de Strauss, que são maravilhosas, né? O ritmo é muito evidente, né? Muito evidente. Mas a melodia e a harmonia vencem o tum cha cha tum cha cha, o tempo inteiro. Cha cha tum cha cha tum cha. Você coloca uma melodia e uma harmonia que chamam mais atenção que esse tum cha cha tum. Então deixa o tum cha cha que não tem problema nenhum. Ele vai junto com a melodia. Então fala para a racionalidade humana. Eu vou dar mais um exemplo. Olha que interessante, fruto de um estudo. Porque existe um estudo para isso. Bom, deixa eu só contar por que existe esse estudo e por que eu me embrenhei nisso. Eu recebia muitas perguntas, de pais dizendo, como é que eu posso fazer para introduzir os meus filhos nesse mundo, para poder acordar para tudo isso que você está falando. Meu filho tem 2 anos, meu filho tem 3 anos, tem 4, tem 5. E muitos pais falavam, eu mesmo desconheço, né? Como é que eu vou passar para o meu filho aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sou, aquilo que eu não sei, né? Faca que não está molada não corta, ninguém dá o que não tem. Muitas vezes o problema de muitos filhos e crianças de estarem indo para um caminho um pouco confuso, assim, vou usar esse termo repetindo, confuso, é porque os pais são confusos, os pais estão atrapalhados, não sabem como direcionar. Então, eram muitas perguntas, só que vocês sabem que o Story no Instagram, ele tem 1 minuto de tempo de duração. Você pode falar até 1 minuto. Aí, se você quer responder a mesma pergunta, a caixinha de perguntas, em 2 stories, já fica um pouquinho para a sociedade atual hoje, né? Já são 2 minutos aquilo que a gente falava. E em 1 minuto, eu não consigo responder. E eu me sentia, desculpa o desabafo, muito mal. Porque eu me sentia charlatão. Eu me sentia entregando uma informação meio solta só para poder responder e pronto, tá, despachei. Checado, pronto, vai outro. E eram muitas perguntas. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a indicar para essas pessoas links ou na internet que possam responder essa pergunta. E comecei a buscar. E eu não encontrava nada na internet que respondesse as perguntas. Não havia nenhum material, não há nenhum material. Falei, bom, uma pessoa me falou, alguém tem que fazer isso, esse alguém é você, Álvaro. Eu falei, você está brincando, não dá. Mas daí lembrei daquela frase, você quer que alguma coisa seja feita, dá para quem não tem tempo. Eu falei, vamos fazer, né?
E aí comecei a juntar o material, comecei a pesquisar, comecei a conversar com pessoas. Aí outras pessoas tinham me proposto fazer. Falei, não, deixa eu sentar. E organizei tudo. E foi dessa organização que surgiu isso que vocês estão vendo, a primeira nota. A primeira nota é o produto que acabei... Esse daí. E por isso que o colégio me pediu para vir, para que o conhecimento de vocês não seja simplesmente... Ah, legal, música, é importante. Não, Beethoven. Tem esses pais que falam assim, né? Levei meu filho no museu, na National Art Gallery, em Londres, levei ele no museu. E nem o pai sabe o que aquele quadro significa. Né? Não, nós fomos a Paris e visitamos o Louvre. Meus filhos são muito culturais, são muito... Aqui em São Paulo, a gente entrou no MASP. Desculpa, quer dizer... Aquilo aproveitou alguma coisa? Talvez o teu filho entrou no MASP e falou assim, tudo bem, quanto que a gente vai sair daqui porque eu estou querendo ir em outro lugar. Quer dizer, o filho não está interessado. Por quê? Porque o pai nunca interessou o filho. Não houve em casa um ambiente propício para poder criar esse real interesse na real formação, no caso musical. Então, juntei tudo. Olha que interessante. A criança, nessa fase fetal ainda... O interesse dela, o primeiro contato do feto com a música é com o som rítmico, que é a batida do coração da mãe. E essa batida rítmica traz estabilidade emocional para a criança. É por isso que nos primeiros anos de vida, você tem que oferecer para a criança uma música que tenha o ritmo constante. Qual período musical que fornece músicas, os clássicos, né, de ritmo constante? Alguém sabe dizer? Crème de la crème? O barroco. O barroco. Né? Então, você pensa compositores como compositores do barroco. Bach, Handel, os primeiros do classicismo, como Mozart, Haydn. Então, então tudo isso, o que eu fiz? Olha que interessante. E o som que a criança gosta é um som grave. Embora o som agudo penetre mais na criança. O som agudo é esse daqui, no feto. Esse é um som de alta frequência, som agudo. A criança gosta disso. Eu fiz aqui um som agudo, teve até reações ali, comprovando. E é por isso que, às vezes, acho que é por isso, vocês me respondam. Eu achei interessante quando os avós, principalmente, vão conversar com os netos, eles falam assim, aquela voz bem aguda, assim, você fala, eu me coloco no lugar da criança, pensando que... Falei, o que ela está querendo falar com isso, assim, né? Meu fofinho, tal. É divertido isso. Mas sempre tendendo para um agudo, né? Porque capta mais atenção, mas incomoda mais. Olha que interessante. O que seria um som próprio para uma criança, para ela adormecer, para ter no quarto dela? Olha só isso daqui, por exemplo. O Cisne, o último, de Saint-Saëns. O som do cello é apropriado para isso. É um som grave, aveludado. Esse violoncelista é Gauthier Capuçon, francês, muito gente boa. Já nos encontramos algumas vezes. Ele é muito humilde, muito normal, assim, graças a Deus.
a gente acaba de ouvir e a gente fica assim. É que atinge a racionalidade. Fala para o homem, humaniza, enriquece, desembrutece. Tanto é assim que alguns chamam essa música de música erudita. É um outro adjetivo que não precisava ter esse nome, erudita, né? Mas vem do latim ex rude. É uma música que quer tirar essa crosta de rude que a gente tem dentro de nós. Ex rude, erudita. Música. E é interessante que esse trecho pertence a uma obra maior chamada O Carnaval dos Animais, onde Saint-Saëns, esse compositor francês, resolveu jogar luz em diversos instrumentos, no cisne, no leão, no antílope, enfim. E cada animal, no fundo, ele queria, através desse animal, fazer uma crítica a alguém da sociedade parisiense, do século XIX, quando ele viveu. Era uma maneira de fazer uma crítica. Tanto é que ele pediu para que não fosse publicada essa obra durante a vida dele. Ele pediu para que, depois que ele morresse, porque estava tudo ali explicado. Então, a primeira nota, falei, poxa, imagine pegar essa obra, deu um trabalhão, todinha ela, e retirar o Gautier Capuçon. Tira essas imagens. E deixa a criança ouvindo isso, mas vendo um cisne. Com a imaginação vocês conseguem fazer isso, né? Um cisne majestoso passando. A obra inteirinha, a criança ouvindo e vendo as imagens de um cisne. Ouvindo e vendo as imagens no leão, que é a primeira. Mesma coisa. Conseguindo umas imagens de uns leões assim, desses que são aterrorizantes, assim. E começa pam 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 pam, pam, enfim, Carnaval dos Animais. Isso com todos os trechos. A criança cria uma referência visual. Muitos pais disseram assim, Álvaro, depois os meus filhos pediram para ir até o zoológico, porque eles queriam conhecer os animais. Então gerou um momento de família até. E depois é colocada a obra, essa obra inteira, tal qual foi feita numa sala de concerto, sem edição de imagens. E era incrível que as crianças falavam, olha papai, aqui é o leão, olha aqui a parte do antílope, olha aqui a... Agora imagine uma criança de 7 anos de idade conhecendo isso. O Passeio das Águas. O Passeio das Águas é outra atividade que tem dentro da primeira nota. Você pega, por exemplo, como é que se chama o rio que se passa no centro da cidade de Praga? O rio que cruza a cidade de Praga. Não, Danúbio passa em Viena. E passa, enfim, em outras cidades também. Começa com Moldá e acaba com Via. Moldávia, exato. O Moldávia. Houve um compositor tcheco, Smetana, que falou, nossa, o que é esse nome aí? Nunca ouvi falar. Esquece o nome. Pensa na mensagem, não pensa no mensageiro. Chamado Moldávia, onde ele quis contar a história da formação do rio. Demora 15 anos, um poema sinfônico maravilhoso. A obra começa com o nascimento do rio, a nascente, que está no interior da República Tcheca. Aí vai ficando cada vez mais caudaloso o rio, por isso que é um rio, não é só uma nascente, né? E a gente percebe isso. Escutando, a gente percebe, está se formando o rio. Essa explicação eu dou. E aí tem 3 momentos históricos, que todo mundo sabe disso, na travessia desse rio. É a história de uma pessoa que atravessa o rio num barco. Primeiro, uma festa de casamento, porque lá eles fazem muitas festas na República Tcheca, de casamento às margens do rio. Tem uma conotação bastante campestre a cidade. Então a gente está aqui, chegou o momento da festa de casamento. Segundo momento, as ninfas. Existe uma tradição lá que o leito do rio é habitado por ninfas. E a gente está ouvindo, é impressionante. A hora fala assim, chegou um momento mágico. A gente percebe que a música fica mágica. E antes de entrar, propriamente dito, na cidade de Praga, existe um declive geográfico onde muitas embarcações naufragaram e muita gente morreu ali. Isso é assim. Então, Smetana retrata isso musicalmente. E o incrível é que, quando chega nesse momento, você fala, está aqui a tensão, está aqui, olha, aqui o barco está se espatifando, aqui o barco está afundando. Até que quem passou por essas 3 etapas entra aonde?
na cidade de Praga. A Ponte Carlos ali, enfim, uma Vlastia, enfim. E a gente percebe que a obra fica grandiosa. O mesmo tema melódico é repetido, só que não em tom menor, como foi no começo, mas em tom maior. Passando o quê? Triunfo, êxito, pompa, apoteose. Né? É muito interessante. Depois, playlists, né, de todos os compositores de todos os períodos, do barroco, do classicismo, do romantismo, do modernismo, biografias desses compositores, desenhos animados. Olha, eu não sei como eu consegui... Enfim, desenhos animados. Lembra-se, quem se lembra daquele monte de desenhos animados que passavam na televisão e que não passam mais, de Tom e Jerry, de Woodpecker, como que é? O Pica-Pau, o Pernalonga, enfim, acho que mais de 30 desenhos animados. Agora, qual que era a minha intenção? Através de um desenho animado. O lúdico, claro que o lúdico é importante. Garcia Lorca dizia assim que todo artista, quando ele está no palco, ele tem a experiência do duende. Enfim, a teoria do duende, que eu não vou entrar aqui agora em detalhes, mas que é a experiência com o lúdico. Quando eu estou no palco, desculpa fazer esse desabafo para vocês, assim, mas quando eu estou no palco, para mim, se tem 100 pessoas, 5 ou 10 mil, como se diz em italiano, me ne frego, para mim tanto faz. Uma criança não brinca para os outros. E aqui no palco eu estou para brincar comigo mesmo, eu quero me divertir no piano. E se vocês quiserem participar do quanto eu vou me divertir, legal. Eu entro no palco para eu me divertir. E isso é apaixonante, é espetacular, porque a gente se diverte mesmo. E aí a plateia percebe que alguma coisa está acontecendo. Que existe uma espécie de... Alguns falam possessão, mas, por favor, não é isso. Né? É a experiência do duende, é a teoria, enfim. Então, o que pensei em fazer? Colocar os desenhos animados todos, são mais de 30, para que a criança tenha experiência com o lúdico. Escutando Chopin, a Heroica de Beethoven, escutando a Rapsódia Húngara. Você lembra daquele... Lembra disso? Isso daqui eu faço em Porto Alegre, semana que vem, a Rapsódia Húngara número 2. É divertido o Tom e Jerry, né? Porque um vai com... Mas daí o que fiz? Logo depois de cada desenho animado, eu coloquei a mesma obra sendo interpretada formalmente numa sala de concerto. Então a criança, ela passa da brincadeira para a realidade do que é um concerto mesmo, ouvindo aquela música de verdade. A gente está formando a futura geração que vai frequentar salas de concerto. E o que é interessante é que a criança ela começa a ter a afetividade dela formada. E, portanto, a razão e a vontade bem direcionadas. Aí você forma a personalidade humana. Então, música não é brincadeira, música não é entretenimento, música não é só passatempo. Música forma. Forma. E quando a gente tem a possibilidade de conhecer os lugares, de ler um pouco sobre a biografia dos compositores, eu conto isso muita coisa também, né? Há encontros, né? A empresa disse, Álvaro, seria importante que você se encontrasse com as pessoas que estão participando ter algum encontro para poder interagir, tirar dúvidas, conversar, sem problema nenhum. Quer dizer, tudo que for para poder transmitir a beleza da música, comunicar, eu estou dentro. Essa iniciativa surgiu durante o período do Covid, porque os teatros estavam fechados, né? Falei, vamos continuar comunicando música, só que de outra forma. Não sei se tem mais uma última coisa aqui, e aí, vocês terem uma noção, que é O Pianista. Quem viu o filme O Pianista? Tá, uma última. São muitos os filmes, eu podia ficar aqui até amanhã mostrando o impacto da música, mas a cena em que aquele general alemão descobre o pianista judeu escondido numa casa nos guetos de Varsóvia, ali, durante a Segunda Guerra Mundial. Se você pudesse mostrar o pedacinho, olha o que acontece na relação dos dois. Ele está tocando uma música que vocês já vão me dizer qual é. Tá? Ao piano. Eu não coloquei a cena inteira, foi editada.
Sie haben sich hier versteckt. Julia. Wo ist sie versteckt? In Akten. Sagen Sie es mir. Haben Sie was zu essen? Segunda Guerra Mundial, um general alemão descobre um judeu escondido nas ruínas de uma casa, pergunta o que ele é, sou pianista, me mostra, ele tocou a balada número 1 de Chopin, eu falo porque todo mundo aqui sabe. Acabou de tocar a primeira balada de Chopin. Qual que é a postura do general alemão que não conhecia o judeu? Se conheceram agora. Você tem comida? Onde você está escondido? Me mostra. O pianista foi e mostrou. Uma conexão imediata de verdade e bondade entre os dois. Fruto do quê? Da ação no coração humano. Não se esqueça que o coração não é só fonte de personalidade, mas ele é o centro de toda a afetividade humana. Nós somos o que é o nosso coração. A gente vale o que é o nosso coração. E é em função de um coração bem formado que a inteligência, a razão, no caso, e a vontade também se direcionam para a busca da realidade da vida, né? Ser feliz, esse é o propósito, como eu falava logo no início. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Eu passei aqui 5 minutos do tempo previsto. Não sei se acaso alguém quer fazer alguma breve pergunta, eu possa responder. E o que eu vivamente aconselho, foi por isso que o colégio até me pediu, né? Entrem no A Primeira Nota. Foi passado um papel para vocês, né, onde com um QR Code vocês colocam lá e a inscrição de vocês é automática, vocês vão ter acesso a um monte de material. São 5, 6 módulos com tudo que vocês podem imaginar. Com tudo e um pouco mais. Com vídeos, com desenhos, com viagens, com técnicas. Tem uma coisa impressionante, desculpa, está em inglês, eu vou mostrar, para vocês verem como que a música afeta a criança. Coloca o penúltimo vídeo. É que tem muita coisa que eu poderia mostrar. Isso daí, está em inglês, tá? Mas deixa eu só dizer assim, duas mães se predispuseram, né, ainda gestantes, a fazer uma experiência de colocar um headphone na barriga delas e colocar músicas diversas. Música clássica, colocar hip hop, colocar rock, eu não vou mostrar tudo, tá? Eu peguei o mais brando, que é o hip hop. Né? Nem quero mostrar o que acontece no rock e em outras manifestações. Está tudo lá dentro do produto, A Primeira Nota. Mas o que chamou a atenção é o aumento da frequência da batida cardíaca no feto. É um estrago uma mãe permitir o filho ser exposto ao que esse feto vai ser exposto agora. Tá tudo falado em inglês, mas dá para entender, né? O básico é isso. Olha. Diz aí que, através do líquido amniótico, os sons chegam ao feto, porque o sentido da audição está formado. Scientists want to figure out whether different kinds of sound affect the behavior or mood of the fetus. Diferentes tipos de sons de músicas afetariam o comportamento do Erica and Megan are both taking part in the experiment to find out. Elas aceitaram o experimento. 2 very different types of music will be played to their babies. Investigators will then measure heart rate.
A batida do coração, frequência cardíaca. Or agitated. But they'll also use a less scientific indicator, face palming. Even before Também vão olhar o rosto do bebê, a reação dele, smile, que é uma indicação menos científica, né? Mas também é uma indicação. Sound technicians check the baby's heart rates and appearance at rest. Megan's fetus looks relaxed. Parece estar tranquilo o bebê. Erica's baby's resting heart rate is 128 beats per minute. 128 batimentos por minuto, né? Headphones channel music through the walls of the womb. First, some hip hop. 128 batimentos por minuto. A criança estava, né? The rhythms reverberate through the amniotic fluid. Within seconds, the baby's heart rate rises dramatically. O aumento da batida cardíaca sobe drasticamente, 155 batimentos por minuto. The baby's heart rate has leapt by 20%. At Megan's scan, her fetus is played the same track. No outro bebê, a mesma música. Olha a expressão do bebê. The fetus does not look to be enjoying it. O bebê não aparenta estar desfrutando daquilo. Então a gente tem uma comprovação médica, científica, antropológica do que é a música na vida. Então não é só entretenimento. É uma linguagem muito poderosa. E cuidem do que vocês passam para os filhos de vocês. E para vocês saberem o que vocês podem passar, nada do que uma instrução sólida. Tem muita gente que fala assim e não funciona. Não, eu quero emagrecer, eu quero entrar em forma. Daí você pode ter uma pessoa que te acompanha, que te fala, você tem que fazer tantos exercícios por dia, assim, assim, assim. Não. Eu vou no YouTube, pego uns videozinhos lá e faço. Você pode fazer essa opção de ir no videozinho do YouTube e tentar... Que não funciona. Não funciona. Falar, depois eu vejo o videozinho. É que não funciona. A gente precisa profissionalizar o conhecimento. E quando a gente entende a importância da música, a gente muda muita coisa na vida da gente. Eu descobri isso na minha, digo isso por experiência pessoal, sou uma pessoa mais feliz como pessoa, por ser até profissionalmente realizado na música. Me graduei em física, mas chegou um momento que eu falei assim, bom, até onde a física pode me levar, né? Ela me levaria longe, mas a música me levou para lugares até insuspeitados, né? Nunca pensei que pudesse conhecer tanta gente, tantos lugares, tantas experiências, né? É uma viagem. E como a vida é uma viagem, né? A vida é uma viagem, né? Eu parametrizo muito assim a vida humana com a minha apresentação no palco. Eu entro, eu me apresento e eu saio. E a vida da gente é assim, né? A gente também entra um dia, a gente se apresenta, cabe a cada um de nós descobrir para quem a gente quer se apresentar, e um dia a gente vai sair, né? E que bom seria se o sentido verdadeiro da vida, né, encontrasse o sentido verdadeiro da música. Daí essa combinação acaba fazendo a gente fechar a conta. E aí a vida da gente faz sentido, né? É assim que penso. Tá? Obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode fazer, eu rapidamente respondo, né? Sim. Obrigada. Sons graves e ritmos. Uma pergunta. A gente consegue, acho que, entender intuitivamente, né, o ápice da boa música e a música ruim. Mas como é que a gente encontra esse limiar, que eu acho ele confuso, sabe? Onde termina a boa música e começa a música ruim? Esse limiar não existe. Tudo vai depender. A régua é muito pessoal. A régua artística, a régua moral, a régua da sensibilidade, ela é muito pessoal. Até que ponto eu começo a falar algo para alguém que pode ser ofensivo? Aí vai depender do nível educacional de algumas pessoas, né? Tem pessoas que falam coisas que são barbaridades, elas nem se tocam, né, de que estão sendo ofensivas, né? Até conversava com uma pessoa, né, uma pessoa que tentava fazer o outro entender que a resposta era não. A pessoa não disse não. Deu 17 razões e falou, olha,
tá difícil, eu acho complicado, mas o lado de lá não entendia, né? Então, infelizmente, acontece isso. Não existe uma resposta clara para isso. Mas, quanto mais a gente se expõe ao que é o refinamento, mais incomoda o que é a má educação, né? Tem gente que come de boca aberta e acha que não tem problema nenhum, né? Tem gente que tosse de boca aberta, né? Tem gente que na igreja cruza a perna. Você fala, nossa, se você estivesse diante da Rainha Elizabeth, você faria isso, do rei Charles? Não, claro. Tem gente que vai na cerimônias religiosas de bermuda. No casamento você vai de bermuda? Não. Então, mas aí a sensibilidade, a educação de cada um, né? O refinamento. Então, não existe uma linha clara que divida isso. Mas quando a gente se expõe ao clássico, a gente entende o que tem e o que não tem valor. É como para quem come chocolate belga, assim, né? Eu lembro que eu era perdido pelo prestígio. Desculpa falar, não estou falando mal, né? Aquele prestígio, né, de chocolate com o coco dentro, né? Daí você começa a comer outros tipos de chocolates, né? E você começa a experimentar. E daí você fala, nossa, eu gostava disso. E hoje até parece o chocolate está meio parafinado, né? E o coco parece um plástico, está meio sem gosto aquilo, né? Não sei se porque diminuíram a qualidade ou porque eu aumentei. Alguma outra pergunta? Assim. Peraí. Álvaro, eu tenho uma pergunta. Como que os músicos, cientes disso, de que eles devem aproximar as pessoas que têm contato com a música, com a arte, como que os músicos podem ter, como que eu posso dizer, essa noção de que eles estão ali não para receberem atenção, não para serem o centro das atenções, mas para levarem as pessoas para uma realidade maior, para uma beleza maior, e que, no fundo, o músico só seja, tipo, um meio para isso, sabe? Eu não sei explicar. Eu acho que eu entendi. Essa é uma descoberta pessoal. Mas isso não se aplica só aos músicos, né? Se aplica a tudo na vida, né? Quando, por exemplo, o pai da noiva quer dar uma festa para querer provar para a sociedade que ele tem uma capacidade de fazer uma festa mais interessante que a festa que o vizinho dele fez para a filha do vizinho, né? Ou quando aquela mãe de família vai para uma festa e se prepara e se empeteca inteira, fica elegante e tal, porque ela quer não ser agradável aos outros, né, esteticamente, mas porque ela quer que os outros percebam a bolsa de grife que ela comprou, etc. Né? É aquela pessoa que a gente sabe como fazer cair as frases assim, para a gente demarcar terreno, para a gente mostrar, olha, aqui eu mando, aqui. Isso faz parte da natureza humana. Infelizmente, com música acontece o mesmo, né? E como com qualquer outra profissão. Agora, é impressionante, independentemente se o mensageiro é melhor ou pior, como a mensagem chega, né? Que bom seria se, no momento da veiculação da mensagem musical, o próprio músico aproveitasse aquela oportunidade para ele se transformar numa pessoa melhor, porque isso é possível. Eu posso sair do palco melhor do que eu entrei, se eu realmente exercitar e exercer aquele momento como ele deve ser corretamente vivido, né? É como uma carta, né? Enfim, tem um envelope, hoje é tudo, enfim, digital, mas a gente fica com a carta, né? Ninguém fica com o envelope. O envelope a gente amassa, joga no cesto de papéis. A gente é um envelope para muita coisa na vida, não só para música, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente pode ser uma carta para acordar as pessoas, né? Como eu falei para vocês, passem essa mensagem para os outros. Esse folhetinho tem tantos, me ajudaria muito. Falar, olha, dá para você com esse QR Code ganhar, a gente pode ser um veículo para isso, né? A gente pode ser um veículo para poder trazer paz para as pessoas, para trazer alegria para as pessoas, ou não, a gente pode ser um veículo para trazer problema, para trazer chateação, reclamação, né? Aquela frase que dizia uma pessoa, né? Porque entre duas formas de se dizer a mesma coisa, há pessoas que sempre escolhem a mais antipática, né? Isso é verdade, né? Duas formas, a pessoa escolhe a mais antipática. Por quê? Podia ser uma mensageira também, essa pessoa de alegria, né? De mais otimismo diante da vida. Mas isso é uma descoberta pessoal. Eu tenho procurado conversar muito com muita gente, assim,
na boa, né? Na boa mesmo, né? Eu lembro que estava num encontro com artistas, né? Até comentaram aqui. Camila começou a falar um monte de coisas inconvenientes aqui. Mas nesse encontro lá em Roma, tinha bastante gente lá, né? Tava gente assim, enfim, tava Ennio Morricone, que é uma pessoa que eu respeito, Andrea Bocelli, estava Eduardo Verástegui, estava Santiago Calatrava, estava o Daniel Libeskind, que fez o edifício que substitui as Torres Gêmeas, né? Então eram artistas de várias vertentes, de todas as tribos, gente com cabelo azul, e tudo, aquela coisa toda, né? E a Angela Hewitt, uma pianista canadense muito boa, ela falou assim, olha, no palco a gente cria, né? No palco, quando eu estou interpretando uma obra, eu não estou reproduzindo, eu estou recriando, porque, enfim, esse é outro tema. E João Paulo II escreveu uma carta aos artistas, que foi o motivo desse encontro. E ele começa a carta dizendo assim, vós artistas, João Paulo II falando, cara Wojtyla, vós artistas são os únicos capazes de experimentar o que invadiu, o sentimento que invadiu o coração de Deus Pai no momento da criação. Quando Deus criou, né, o mundo, diz o relato, ele olhou para tudo e viu que tudo era muito bom. Vocês, artistas, são os únicos que podem experimentar um pouco do que passou no coração de Deus Pai. E a Angela Hewitt, na hora, falou assim, nossa, olha que eu parei para pensar, porque conosco, diz o relato, que Deus olhou e viu que tudo era muito bom. E os artistas fazem o oposto. Eles olham para eles e dizem, olha como eu sou bom para caramba. Então, o processo já está falho, né? Então, essas descobertas estão acontecendo, né? Independentemente de credo religioso, de fé. Não, é a realidade da vida, né? Aos poucos a gente chega lá. Muito obrigada. Muito de nada. That's it. Tem mais uma aqui, peraí. À vontade. Consegui. Acho que é a última, né? Tranquilo, tranquilo. Eu já consegui mandar um WhatsApp aqui. É rápido, é só uma curiosidade. Em relação a isso, como é que você pensa na nossa posição com nossos filhos, né? Porque ao mesmo tempo que eu desde cedo coloco música clássica para eles à noite, eu estou longe de ser o creme de la creme. Eu sou um cara criado no funk carioca, então, tipo, sem nada extra. Mas eu tento, de alguma maneira, introduzir a música dessa forma. Mas, ao mesmo tempo que meu filho vem das audições musicais do Catamarã, ouvindo um Camilo Saint-Saëns, querendo ouvir, ao mesmo tempo que eu coloco, de repente tem uma música, ele vem cantando Carrinho de Mão do Terra Samba da mesma maneira. Então, a minha pergunta é como eu me posiciono com os filhos entre aquilo que, teoricamente, eles estão escutando e esse posicionamento, porque isso é o dia a dia que eles vão ter ao longo do tempo. E, para essa criança, é mais fácil essa música ritmada, é mais fácil ele lembrar sobre isso do que uma música erudita, né? Então, ele acaba indo muito mais fácil para essa música ritmada do que ele indo para uma música que chama um pouco mais, uma música mais completa nesse cenário. Então, como é que você aconselharia nesse cenário um pouco? Não sei se... Eu nem aconselho o seu filho, eu aconselho a você. Porque freio exemplo é o melhor pregador. As crianças, elas não são bobas, a gente não pode subestimar a capacidade. Tem um monte de vídeos mostrando como as crianças são espertas. Crianças de 1, 2 anos... Tem crianças tocando violino com 3, 4, tocando muito bem. Uma criança... Não, vem tudo, absorvem tudo. Uma criança é uma esponja. Oh, meu pai falou isso daqui, minha mãe falou outra coisa. E olha, não tá... Ele entende tudo, né? E as mulheres, a psicologia feminina, elas são muito mais assim astutas no sentido de driblar, mais do que os homens. Isso está tudo estudado, né? Então, quando os filhos veem que os pais falam assim, escuta Beethoven, eu ligo, coloca lá no colégio, você escutou, então lição de casa, tal. A criança percebe, diz, é fake news. Eu digo por mim, meu pai, eu lembro que ele me levava para as casas de partitura para eu comprar as partituras que o conservatório... Tinha umas partituras que tinha que comprar, né? Você vai estudar isso, 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 isso. Então a gente ia lá comprar. Ele sempre me perguntava, tem alguma outra que você queira? Qual que você quer?
Ele falava, eu gosto muito dessa, eu gosto muito daquela. Dança das Horas de Ponchielli. E eu falei, então me dê esse daqui. Daí eu ia... Tinha um disco do Valdo de los Rios. Daí ele me comprou um disco dos estudos de Chopin, Maurizio Pollini. Falou, olha, você já viu isso daqui e tal? E eu percebia e via que era legítimo aquilo, que era verdadeiro. Hoje eu escuto tudo. Tudo. Né? Pelo amor de Deus, né? Tudo. Né? Gosto de um monte de outras coisas, de Supertramp, de YouTube. Escuto, né? Tenho aqui no meu celular. Tudo. Claro, você vai estar no churrasco com os amigos, você tem que colocar Zeca Pagodinho, né? Não vai colocar uma sinfonia de Brahms. Você tem o seu momento para tudo. Mas eu sei que eu estou ali ouvindo Deixa a Vida Me Levar. Daí você é mal assado, bem passado e tal. É isso. Né? E é gostoso. Né? Não é o momento, né, de você colocar algo real, profundo. Né? Assim como quem vai no cabeleireiro, assim, né, as revistas que estão lá, é para falar se está certo ou não a apresentadora namorar um cara mais velho ou mais novo. Eu discordo, eu concordo. Não, ela está querendo se aproveitar. Não, ele que está querendo se aproveitar. Esse papo de barbeiro, de cabeleireiro e tal. Né? Não vai colocar um livro de Machado de Assis, né? Faz a minha unha e lê do Machado de Assis aqui. Não faz sentido, né? De preferência, você nem lê nada, né? Ou lê caras, tititi, muita foto, pouco conteúdo. Porque um momento é outro. Mas a criança percebe quando em você existe essa postura ou não. Por isso que as atividades disso daqui foram criadas para que você faça junto com teu filho. Não é falar, filho, vai lá. Não, não, é para você. Aqui, no começo, tem 3 ou 4 aulas que eu falo, até já peço desculpas antecipadamente, porque eu falo e falo tudo um pouco mais. Se fui ofensivo, já peço perdão. Mas eu falo, o grande problema são os pais hoje. As crianças, elas se norteiam pelos pais. Infelizmente pode acontecer, né? Infelizmente, de o pai falar assim, não, agora chegou o momento de eu ser feliz. Né? E a mãe fala, não, eu também tenho o direito de ser feliz. Nós já conversamos com os nossos filhos e eles são já crescidos, eles já entendem que nós vamos cada um seguir o seu próprio caminho. Acontece isso. Entendem uma ova. Uma ova. Eu conheço um monte de gente que está desequilibrada e trincado porque as duas pessoas que eles mais acreditavam em termos de lealdade, de confiança, de fidelidade até o final eram os pais, e esses pais deram para trás. Então, por que eu não posso dar para trás com a minha namorada? Por que eu não posso dar para trás com os meus amigos? Por que eu não posso falar uma coisa e fazer? Por que não? Se meus pais fizeram isso... Então, as crianças olham para os pais. E não pensem que eu coloco lá no catamarã, eu coloco lá não sei aonde, no colégio, e o colégio vai falar aquilo que eu não estou sabendo falar. Muito mal, quem tem que falar é o próprio pai, porque o colégio está só para apoiar. Perdão se eu estou falando alguma coisa errada, mas é nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito. O protagonista é o pai, e tem muitos pais e mães que são coadjuvantes na educação dos filhos. Não sabem nem o que o filho está fazendo. Dá lá alguma coisa para ele fazer, preocupar, manda para a Disney, compra não sei o quê. Nossa, tudo errado. Tudo errado. Quem que é o problema aí? A criança? Não, é o pai, é a mãe. Depois vem falar de paternidade responsável? Por favor, né? Acho que falei muito forte, né? Não é nem bem uma pergunta, Álvaro, é um comentário. Eu também não tive a formação que eu quero dar para os meus filhos. Também não fui formada em música e nem nada. E desde pequena, com a maior, eu colocava música clássica e ela sempre curtiu muito. A pequena não parava quieta, odiava, pedia para tirar, chorava. E eu falava, gente, mas como assim? E aí eu assinei o Primeira Nota há uns 2 anos, acho que foi 22. Então, foi feito na época da pandemia e depois eu nunca mais falei disso para ninguém. Não, e a gente ouve em casa desde então. E a pequenininha que odiava qualquer música mais calminha, como ela falava, agora eu coloco para tocar no carro, a gente ouve música clássica no caminho para a escola e, eventualmente, ela fala, nossa, mamãe, essa é a música do Gatão,
que é do desenho, né, do Tom e Jerry. Ela fala, essa é a música do Gatão. Ai, eu adoro a música do Gatão. Então, essa associação, eu acho que com o desenho animado e a forma como você faz os vídeos, foi super positiva. Lá em casa funcionou muito. E eu só queria agradecer, assim, que mudou bastante a relação dela com a música. Eu digo assim, eu detesto, esse é o verbo, detestar, né? Transformar o amor pela música em mercantilismo. Mas eu tive que fazer isso, tem um monte de gente que está trabalhando agora em ilhas de edição, em links e montando essas coisas. Por isso que foi estipulado, fala assim? Estipulado. Um valor de investimento. Né? Mas foi feito isso na época da pandemia e eu nunca mais falei disso para ninguém. Aí o Catamarã falou assim, mas, por favor, a gente está tudo pronto, está tudo preparado. Né? E a ideia é que vocês estudassem isso. Que eu desse para vocês alguns meses para vocês fazerem a lição de casa, né? Para que depois a gente possa promover alguma coisa onde a gente feche o lado de lá da história, alfa e ômega, né? Mas seria importante o Frei dar exemplo, né? Porque é importante. Tem mais uma? Dá tempo ainda? Não, dá. Então, a última para a gente fechar, tá? Meus filhos, eu coloquei eles desde pequenos na assinatura do aprendiz e maestro e pus na escola de música desde 3 anos, os dois. E em casa nós nunca tivemos televisão e nunca um rádio que fosse um barulho. E com isso eles foram para a leitura e o desenvolvimento deles foi ótimo, entende? Porque a música na Teca Alencar ajudou demais a abrir o conhecimento, a apresentação em palco, mesmo na classe. Então, a música para eles foi excelente. O que o senhor falou é maravilhoso. A música forma e dá o equilíbrio. Não, mas assim, a gente pensa na Grécia Antiga, desculpa recorrer aos gregos, os pré-socráticos, existia Zeus, né? Mas logo depois a deusa que estava ali era Terpsícore, a deusa da música. Quer dizer, é porque a música... Bom, já falei demais. Aproveitando o tempo aqui, porque não vale a pena a gente gastar tempo com aplausos, porque não... Enfim... A empresa que cuida disso, estou fora, né? Disse que tem um papel, que, enfim, quem quiser. E aí, por favor, se vocês têm alguma pessoa que vocês conheçam, vocês, claro, mas vai ter um prazo, que eu não sei dizer agora qual é. Me falaram, mas eu esqueci. Não tem problema. Você me informa e eu mando para todo mundo. Tá, só tem um prazo. Tá bom. Tá? Então, se vocês já estão sabendo que tem um prazo, como eu estou sabendo, para vocês verem como eu sou ligado nisso. Então, façam antes de acabar o prazo. Tá? Corram. Antes de acabar o prazo, né? É só isso. Então... É isso. Parece aquele filme que assisti, Corra, Lola, Corra. Ela correndo, enfim. Então é isso, tem um prazo e vai acabar antes do prazo. Então, mais uma vez, Álvaro, muito obrigado pela sua aula. Foi uma inspiração para todos nós. E estão todos convidados para um café ali fora, tá bom? Obrigada mais uma vez. Todo meu prazer.